Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, os desdobramentos diplomáticos aí do dia de ontem, o que está acontecendo hoje lá em Kiev, que a coisa está realmente quente, está cheio de gente importante em Kiev hoje, o Macron, o Scholz, um monte de gente lá, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Peter Efixi, Daniel Carvalho e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, vamos passar rapidamente aqui sobre a situação na linha de batalha, porque a verdade é que não tem muita alteração em relação ao dia de ontem, e a gente tem muito para cobrir no fronte diplomático hoje, né? Enfim, não teve nenhuma alteração aqui em Kharkiv, houve um bombardeio na área industrial de Kharkiv que deixou pessoas feridas e deixou um grande incêndio. Se não me engano, é esse daqui, eu acho que é esse daqui. Mas não teve nenhum avanço de tropa russa, nada nesse sentido. Foi um ataque russo à área industrial de Kharkiv. Aqui continua mais ou menos a mesma situação. Severodonetsk ainda está tomada a maior parte dela pelos russos. O que a gente tem de novidade aqui é que, segundo o Serviço Secreto Britânico, a informação que eles têm é que a maior parte das tropas ucranianas já recuou para Lysychansk. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é justamente esse recuo para Lysychansk. Os ucranianos não podem parar de brigar, porque, lógico, se eles recuarem de forma desordenada, os russos vão atrás deles. Então eles têm que fazer um recuo de forma ordenada, já estão fazendo isso. E, como a gente falou também, embora as pontes todas já estejam destruídas, eles têm uma linha de comunicação que ninguém sabe, deve ser uma ponte temporária em algum lugar, que eles estão usando para fazer esse recuo, né? Agora, também diz o Serviço Secreto Britânico que as tropas russas em Severodonetsk estão altamente depletadas. Tem batalhão lá, o BTG, o famoso Batalhão Tático Grupo lá dos russos, que está com menos de 30 combatentes nesse momento, ou seja, um BTG. Normalmente ele tem entre 600 e 1.000 combatentes. Se está com 30 combatentes, na verdade é porque não tem mais nada, né? E o que ele falou que está acontecendo é muito isso, está acontecendo uma grande guerra de grupos descoordenados. Tem tanto soldado russo, tanto grupamento russo que perdeu o controle, que perdeu o comando, né, do alto comando russo, estão batalhando sem saber o que fazer, para onde é que vai, o que eles têm que fazer, qual é o objetivo. Isso é uma situação bastante calamitosa para a Rússia também. Mas, de qualquer forma, a situação não é muito melhor para a Ucrânia, daí a Ucrânia está recuando. Mas, pelo menos, a Ucrânia está mantendo a ordem nessa batalha, né? Perder Severodonetsk não é uma coisa boa, evidentemente, mas como eu falei para vocês, dentro do planejamento da Ucrânia também não é nenhuma tragédia. A tragédia que poderia acontecer seria justamente os russos conseguirem avançar aqui na região de Popasna, e essa noite eles tentaram, viu? Noite aqui no Brasil, amanhã do dia de hoje, né, principalmente, isso daqui, por exemplo, aconteceu a coisa de 2 horas atrás. Houve várias tentativas aqui de retomada de cidades aqui nessa região de Popasna. E lembra, você tem essa linha de comunicação aqui, você tem essa estrada que é muito importante para os ucranianos abastecerem as tropas aqui em Lysychansk, mas, segundo está dizendo aqui as informações, não conseguiram avançar. Tentaram avançar, mas não conseguiram. Bom, houve algum evento aqui em Zaporizhia, em Kherson também a gente está basicamente na mesma situação de ontem. Houve mais alguns ataques com sucesso dos ucranianos, parece que eles conseguiram destruir um posto de comando, com inclusive um S-400, que é uma defesa antiaérea muito importante lá. Eu acho que eu não guardei o tweet aqui que eles fizeram, mas, enfim, conseguiram atingir alguma coisa muito importante ontem. E continua o avanço aqui. A gente não tem ainda muita noção do que está acontecendo exatamente nesse avanço aqui sobre Kherson, né? Então, via de regra, é essa. O grande foco ontem realmente foi a questão diplomática, né? E até o Instituto para Estudo da Guerra está mencionando esse aspecto aqui, que é justamente a questão do apoio oficial da OTAN para a Ucrânia. E daí o ministro da Defesa ucraniano, o Alexei Reznikov, está falando aqui os resultados do Ramstein 3, né? Que foi que 3 países entraram no clube, ou seja, mais 3 países começaram a ajudar a Ucrânia com armamentos,
e a gente está falando de Geórgia, Moldova, isso é significativo, porque são países que também são ameaçados pela Rússia, né? E o Equador, parabéns aos equatorianos, olha só, saindo na frente aqui na América Latina. A Colômbia também já está ajudando lá. O Brasil até agora está deitado em berço esplêndido, sem fazer nada. Seu Bolsonaro, o senhor precisa fazer alguma coisa para ajudar a Ucrânia. É muito feio essa posição que a gente está ficando nessa guerra. Enfim, o resultado concreto em termos de armas vai ter mais um monte de arma fornecida pelo clube, principalmente pelos americanos. Os americanos vão doar 1 bilhão em armas para os ucranianos, que vai incluir os obuses, HIMARS, Harpoons, helicópteros também, que virão da Eslováquia, artilharia do Canadá, Polônia e, eu não vou saber o nome desse país aqui, deve ser Holanda, e MLRS da Alemanha. E mais algumas coisas, né? Então, ou seja, está comemorando que teve um resultado satisfatório. Certamente não são todas as armas que a Ucrânia pretendia obter, né? Realmente aquele negócio, é um processo isso daí, mas certamente ganhou uma ajuda muito grande, um reforço muito grande, né? E toda aquela negociação, como a gente falou, sobre um comprometimento de longo termo com a Ucrânia, ou seja, é todo aquele processo que a gente já tinha falado ontem, já tinha comentado ontem, que o Zelensky vai participar de uma próxima reunião da OTAN, justamente com o intuito de padronizar as armas ucranianas no padrão ocidental. Isso é algo que vai ajudar muito no futuro, né? Não é algo que ajude no momento. No momento a Ucrânia está tendo que fazer isso meio que no susto, mas é algo que realmente aponta para um futuro muito bacana de integração muito maior com a Europa e, quiçá, mais à frente, a entrada da Ucrânia na OTAN. Enfim, foi bem positivo, então, o resultado da reunião dos ministros de defesa. Já está aqui dizendo que os HIMARS dos Estados Unidos já devem estar no campo de batalha no final de junho. Os 60 soldados ucranianos terminaram o treinamento no sistema e eles estão agora disponibilizando esses sistemas lá. Não chegou ainda esses canhões, esses lançadores de foguete no campo de batalha, mas está a caminho. Final de junho, a gente já está no meados de junho, daqui a pouquinho isso vai estar fazendo uma grande diferença, certamente na frente de batalha, né? Bom, um outro ponto que é triste nessa história, houveram 2 americanos que ou morreram ou foram capturados pelos russos. Segundo a informação dos colegas deles da Legião Estrangeira, eles estavam numa briga lá em Severodonetsk. Em determinado momento, não viram mais os 2. Então não sabem se os 2 foram capturados pelos russos ou se foram mortos em batalha. Então tá essa grande discussão. Pois é, uma situação complicada, mas, bom, tem algumas coisas estranhas aqui. Aqui tá falando em Kharkiv. A informação que eu tenho das discussões lá no Telegram é que, na verdade, eles estariam em Severodonetsk. Faz mais sentido, porque a briga em Severodonetsk é muito mais intensa do que em Kharkiv. Não é que não esteja havendo briga em Kharkiv também, está havendo, mas é bem menos intensa, né? Enfim, vamos aguardar para ter mais informações sobre isso daí. Lembrando que pode ser que eles estejam vivos, tenham sido capturados pelos russos, ainda não há nenhuma informação. Eu não vi nos vários Telegram russos que eu acompanho a informação de que eles teriam sido capturados. E os russos adorariam essa informação. Ter 2 soldados americanos capturados, o pessoal iria adorar, não falaram nada ainda. Então vamos aguardar. Bom, pode ser que eles estejam também só escondidos em algum lugar, né? Ficaram presos de alguma forma no campo de batalha. Pode, mas já faz mais de dia isso, então é pouco provável. A essa altura, ou eles realmente foram mortos em ação ou foram capturados pelos russos, né? Bom, a informação que a gente não tem de ontem, que estava aguardando com muita ansiedade, mas não temos, é alguma posição sobre a entrada da Ucrânia na comunidade europeia, se haveria realmente o status de candidato dela à União Europeia. Não foi divulgado nenhum comunicado ontem, então talvez seja feito isso justamente nessa visita do Scholz, do Macron e do Draghi, e também do cara da România, o Klaus Iohannis, da România, também está em Kiev hoje. Então, os 3 líderes, pode-se dizer, os 3 principais líderes da Europa, né? Se você tirar a Inglaterra,
Os três principais líderes estão, então, indo a Kiev hoje para conversar com o Zelensky. E o que eles vão discutir, ninguém sabe, não se sabe exatamente o que eles foram oferecer lá. Inclusive, tem muita gente que teme essa viagem, né? Ou seja, pode ser uma viagem boa, pode ser algo positivo, pode ser que eles vão lá justamente para mostrar apoio à Ucrânia, a fornecer armas e coisa e tal, e esse tipo de coisa. Mas tem muita gente que teme que eles estejam indo lá como meninos de recados do Putin, querendo negociar com Zelensky um fim dessa guerra, alguma coisa que já tenha um acerto com o Putin previamente, oferecendo talvez para Zelensky alguma coisa positiva. Eu acho que isso é uma coisa realmente deplorável se for isso que está acontecendo, mas não sabemos ainda. Vamos aguardar ao longo do dia, a gente deve ter essa informação. Eu certamente falo para vocês amanhã se teve algum desdobramento ou qual desdobramento teve. Até aqui o que está tendo é uma visita de apoio, de cortesia. Os três já chegaram lá, já estão aqui na estação de trem. Esse aqui é o cara da România. Os três já foram lá, andaram lá em Kiev, foram em Irpin, que é uma região das regiões destruídas pelos russos e coisa e tal. Estão fazendo aquele tour, né, que o pessoal faz lá de ver as barbaridades russas cometidas na Ucrânia. Realmente uma coisa muito triste. Não estão conseguindo nem andar direito, porque a quantidade de repórter de televisão que está acompanhando esse evento realmente é muito grande, né? Mas estão os três ali, estão visitando. Então até aqui é uma visita de cortesia, aquele negócio de mostrar apoio e coisa e tal. Vamos ver se mais para frente tem alguma coisa. Aqui mais um Macron chegando aqui. E essa thread aqui é interessante porque no final ela aponta uma fala de uma fonte francesa diplomática em Kiev, que acabou de falar que nós somos a favor da total vitória e da restauração da integridade territorial de todo o território conquistado pela Rússia, inclusive a Crimeia. Ou seja, isso aqui eles falaram agora, parece que foi uma fonte diplomática falando isso. Se for isso, é uma ótima notícia, significa que o Macron está no caminho correto. E faz sentido. O pessoal mesmo lembra que o Macron falou que não iria em Kiev só fazer turismo. Houve uma época, vocês lembram que o Boris Johnson foi em Kiev, coisa e tal, e o Macron falou, não vou me promover indo a Kiev só para fazer turismo. Se eu for lá, vai ser para fazer alguma coisa importante, coisa e tal. Quem sabe ele não está tomando o lado da Ucrânia definitivamente. Agora vamos torcer. De novo, até aqui a gente não tem informação firme nenhum tipo de apoio, nada. Ainda tem muita gente com medo disso daí. Esse pessoal está indo para pressionar o Zelensky a aceitar ceder algum território para os russos em nome da paz. É aquela ideia idiota que a gente sabe que não vai ser paz coisa nenhuma. A Ucrânia já fez isso em 2014, cedeu o Donbás, cedeu a Crimeia, não cedeu propriamente, mas aceitou a ocupação russa dessas regiões em troca da paz. Só que agora a gente viu que isso é só o Putin vai sempre considerar isso só uma escadinha para conquistar mais coisa, né? Ninguém tem dúvida que a Europa está passando apertos econômicos com a questão das sanções, isso afeta eles também. É lógico, afeta muito mais a Rússia do que a eles, mas afeta eles também. Então não seria surpresa eles quererem acabar com essa guerra de qualquer jeito e pressionar a Ucrânia a aceitar alguma diminuição territorial. Isso seria terrível, mas imagina a situação, eles chegam lá para o Zelensky e oferecem a entrada na comunidade europeia e mais um monte de apoio militar e financeiro para ele se reerguer e coisa e tal, em troca de aceitar o que o Putin conquistou até aqui. É uma situação complicada para o Zelensky, porque certamente muita gente na Ucrânia quer entrar na comunidade europeia, mas certamente não aceitariam perder tanto território quanto a Rússia conquistou aqui, sendo que se aceitar esse tipo de coisa, a gente sabe, é só uma questão de tempo, até mais adiante você ter uma nova invasão russa. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daí. Estamos todos com interrogações na cabeça sobre esse encontro, né? E, como eu falei, as sanções estão prejudicando muito a Europa, não tenha dúvida, mas muito mais a Rússia. A Rússia está fazendo de tudo para fingir que está tudo bem. A gente já falou sobre isso, né? Como é que eles manipulam, como a Rússia manipula o valor do rublo, a receita, a coisa toda, para parecer
que eles estão bem, mas a verdade é que está tudo quebrando lá. Não conseguem mais produzir carro, não conseguem mais produzir mais um monte de coisa, um monte de linha de produção está parada por falta de componentes, e eles estão começando a ter agora a questão da própria infraestrutura de produção de óleo e gás está começando a falhar, porque eles não conseguem componentes para fazer manutenções e coisa e tal. A gente já viu o caso da turbina lá do Canadá, que a gente falou no vídeo de ontem, que eles não estão conseguindo mais vender tanto gás para a Europa por falta dessa turbina, e o Canadá falou que não dá por causa das sanções. Não é só isso, parece que um grande acidente no maior campo de gás lá da Rússia, Urengoy, e segundo informações é devido à falha operacional, ou seja, mais uma vez você vê as sanções prejudicando muito a Rússia, né? Aquilo que eu falei, o pessoal está fugindo de lá, os milionários estão todos fugindo de lá. Para a população, a inflação está um absurdo de grande, então não se iludam com a Rússia vender nessa ideia de que não estamos nem sentindo, olha só, vamos fazer comércio com a China, vamos fazer comércio com a Índia. Eu já expliquei para vocês, sim, estão vendendo para a China e para a Índia, dobraram a venda para a China e para a Índia, sim, só porque o que eles vendiam antes para a China e para a Índia era uma merrequinha pequenininha. O grande cliente da Rússia sempre foi a Europa, e com o embargo do petróleo russo na Europa, a Rússia está em maus lençóis. Ela não consegue vender tanto assim para a China e para a Índia, apesar de dobrar, só dobrou porque era uma merrequinha, entendeu? Não faz diferença nenhuma na coisa global, no aspecto global. E mesmo assim ela tem que vender muito barato, por causa de todos os custos, as dificuldades de conseguir navio, seguro, esse tipo de coisa. A Rússia está tendo que vender para a Índia e para a China a $28 o barril de petróleo. Ou seja, é uma situação realmente que para a Rússia não ajuda em nada. Ajuda a Índia, ajuda a China, mas não ajuda a Rússia em nada, né? E outra coisa curiosa que aconteceu lá em Moscou também, em Moscou não, desculpa, em São Petersburgo, lá na Rússia, houve o São Petersburgo Economic Forum. Você sabe, a Rússia já há alguns anos faz a versão dela de Davos, né? Não tem o Fórum Econômico Mundial de Davos? Então, a Rússia criou o Fórum Econômico de São Petersburgo. E até o ano passado, iam vários líderes, né, da Europa, iam lá para, né, dar uma força para o Putin, coisa e tal, faziam... Não tem, lógico, nem perto da força do Fórum Econômico Mundial em Davos, mas tinha lá a Rússia lá com os amiguinhos dela, lá com o pessoal que apoia ela, e muitas vezes iam até os líderes europeus para lá. Esse ano ninguém foi. E quando eu digo ninguém foi, não foi nem o pessoal, não foi o cara do Cazaquistão, não foi o cara da China, não foi o cara da Índia, não foi ninguém da Europa, não foi ninguém mesmo. Isso mostra o tamanho do isolamento da Rússia neste momento no cenário mundial, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui, o pessoal que acabou se reunindo foi só o pessoal das repúblicas russas, né? Porque a Rússia, vocês sabem, também é uma federação de repúblicas, então tem alguns... Acabou sendo um encontro dentro da Rússia mesmo. O principal convidado estrangeiro foi a delegação do Talibã. Olha só que coisa, a delegação do Talibã do Afeganistão tomou parte desse fórum econômico do São Petersburgo Economic Forum. Olha só, né? E o máximo que eles conseguiram chamar foi isso. E detalhe, o cara do Paquistão chegou lá e falou que reconhece a integridade territorial da Ucrânia completa, que não aceita que a Rússia anexe partes da Ucrânia. Nem o Talibã está apoiando a Rússia. Até foi lá, né? Porque quem mais vai aceitar uma delegação do Talibã no encontro econômico mundial, né? Enfim. Aí mas muita gente fala assim, caramba, mas olha só, mas a Rússia, a China falou que agora vai apoiar a Rússia e coisa e tal. Olha só, isso aqui estão falando agora que não, que a China garantiu apoio à Rússia, segurança e soberania e não sei o que lá. Olha, eu já falei para vocês isso, já fiz até vídeo lá no Visão Libertária explicando. A China não tem motivos para ajudar a Rússia. A Rússia já é um protetorado chinês agora. A China já sabe que a Rússia agora vai depender dela para viver daqui para frente. Virou uma Coreia do Norte 2.0. Então, por que a China vai ajudar a Rússia? Ela não ganha nada com isso. Então, o Xi Jinping está falando que vai ajudar? Falar, ele fala. Falar, ele vai falar. Na prática, acho muito pouco provável ele querer se meter nessa história toda, porque ele não tem nada a ganhar. A Rússia já virou um estado vassalo dele de qualquer forma, qualquer que seja o final dessa guerra. E segundo, porque ele agindo, se ele agir
de forma ostensiva favorável à Rússia, ele sabe que ele vai ganhar a inimizade dos Estados Unidos, e isso é muito mais prejudicial para a China do que qualquer ajuda que ele possa dar à Rússia, ou qualquer coisa que a Rússia possa oferecer a mais para a China. Então, entendam, o Xi Jinping falou que vai ajudar a Rússia. Ele falou isso desde o primeiro dia da guerra, que está do lado da Rússia e coisa e tal, mas toda vez que a Rússia realmente precisou de alguma coisa, não saiu da China, não. A China não tem por que ajudar a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.